Salve galera, meu nome é Jones Manuel e esse é mais um vídeo para nossa coluna na Carta Capital. O tema de hoje é o que é austeridade. Estamos buscando alavancar nossa economia com austeridade nos gastos públicos. Temos o compromisso de, no ano que vem, nós estamos de volta ao nosso caminho de austeridade. É muito comum no noticiário econômico, no dia a dia, você vê os economistas falando que acabou o dinheiro. A União pode quebrar. Vai faltar dinheiro para todo mundo. O governo está gastando demais, tem que cortar gastos, tem que economizar. E comparando a economia de um país com a economia doméstica, né? Dizendo que uma família, uma dona de casa, quando ela está gastando mais do que recebe, ela entra em falência. Então tem que cortar gastos, tem que instituir uma política de austeridade, tem que ser austero, tem que cortar despesas desnecessárias, gastar apenas o essencial. Vamos entender um pouco essa ideia. Basicamente, os economistas liberais que defendem a austeridade como um valor supremo da política econômica, como algo fundamental, eles partem de algumas premissas. Primeira premissa: o mercado ele se autorregula e é perfeito. O mercado capitalista por si só ele é o melhor alocador de recursos, de bens e de força de trabalho. E como o mercado é perfeito, toda interferência do Estado atrapalha a perfeição da dinâmica do mercado. O segundo elemento é basicamente que quanto mais o Estado gasta, mais ele retira dinheiro da economia. Retirando dinheiro da economia, ele encarece o crédito disponível, então fica mais caro, tem mais juros. Você pegar, por exemplo, um empréstimo e o Estado ele é ineficiente, ele investe mal, ele não tem boa capacidade de alocação de recursos. Quem tem essa boa capacidade é quem? A iniciativa privada. A terceira ideia, totalmente associada às outras duas, é que basicamente o aumento do gasto público faz com que você tire a confiança dos investidores que o Estado vai ter capacidade de honrar suas obrigações de títulos públicos. Reduzindo a confiança dos investidores, você tem menos investimento, tendo menos investimento, a economia cresce menos. Se o nível de confiança dos investidores estiver em alta, o investimento vai estar em alta, a economia vai estar crescendo. Então é uma equação simplista. Confiança dos investidores, mais investimento, crescimento, desenvolvimento, etc, etc. Essas três ideias, que são os pilares básicos de defender a austeridade, elas são falsas. Simples e objetivamente. E é possível demonstrar isso a partir de vários e vários exemplos. Primeira coisa, e isso é importante, quando se fala em austeridade, a gente tem que perguntar que é corte de gastos em que área para beneficiar quem e prejudicar quem. Porque os governos liberais que falam em Estado mínimo, é Estado mínimo sempre em políticas sociais, em políticas públicas, em serviços públicos, mas nunca é Estado mínimo para o empresariado, para a burguesia e para outros tipos de gasto. O governo do Ronald Reagan nos Estados Unidos, um governo neoliberal que inaugurou a era neoliberal e que falava em diminuir o Estado, ele nunca baixou o gasto militar, né? O complexo industrial militar foi turbinado de dinheiro no governo do Reagan, assim como o complexo penal prisional dos Estados Unidos teve uma decolagem de investimento público, de gasto público no governo dele, no período da chamada Guerra às Drogas, que fez com que os Estados Unidos se tornassem a maior população carcerária do mundo e da história, né, com mais de 2 milhões de presos. O Louis Vacan, um sociólogo estudioso do crime, ele mostra no seu livro Punir os Pobres que o gasto com o sistema penal carcerário dos Estados Unidos do final dos anos 70 até comecinho dos anos 2000 cresceu mais de 800%. Então Reagan ele não diminuiu o Estado, ele diminuiu o Estado social. Foi cortado o dinheiro da saúde, da educação, da assistência social, do transporte, mas é claro, o dinheiro para o complexo industrial militar, o dinheiro para o sistema penal prisional, ele cresceu. No Brasil, a gente teve a experiência do governo FHC, né, do governo Fernando Henrique Cardoso, que também tem essa retórica liberal de diminuir
o Estado. Só que quando você vai ver os números do governo FHC, a dívida pública, a relação dívida-PIB cresceu no governo FHC. O número das contas públicas saiu uma tragédia no governo FHC e foi um governo ótimo de isenção fiscal para grandes empresas, para grandes latifúndios. Então, é uma falácia a ideia de uma austeridade para todos. O segundo elemento é que a ideia de que o Estado é por si ineficiente na ação na economia, que o mercado é mais eficiente, ele não se sustenta na história. Até porque, se a gente for pegar os dados de crescimento econômico no mundo, na era neoliberal, a gente vai ver que a imensa maioria dos países teve um crescimento medíocre. Na América do Sul, por exemplo, o país que mais cresceu do ponto de vista econômico nos últimos 15 anos foi a Bolívia. E a Bolívia não seguia em política econômica o receituário liberal, neoliberal na economia. A China cresce de maneira ininterrupta há mais de 30 anos. É o maior fenômeno do século XXI de sucesso econômico. E a China tem milhares de empresas estatais, regula fortemente a economia, o crédito é quase todo público, existe controle das contas de capitais, forte regulação do mercado financeiro, a propriedade da terra é formalmente pública, controlada pelo Estado, os setores principais e mais dinâmicos da economia estão nas mãos do Estado a partir de empresas públicas. Então a China é a prova prática que essa ideia de que um Estado é ineficiente, que a iniciativa privada é o grande agente de crescimento econômico, é falso. Aliado a isso, países que realizaram privatizações em massa dizendo que ia melhorar os serviços, como é o caso da Inglaterra, da senhora Margaret Thatcher, a imensa maioria dos habitantes da Inglaterra defendem hoje a volta para o setor público de vários serviços privatizados, mostrando que os serviços não melhoraram depois da privatização. Então, a ideia do Estado é necessariamente mais ineficiente que o mercado é falso. O terceiro elemento é que não existe nenhum tipo de prova empírica de que o nível de investimento depende dessa ideia do nível de confiança. A própria ideia do nível de confiança é um critério subjetivista que não faz sentido, porque repare bem, então quer dizer que a confiança do investidor depende do nível de atividade no Estado na economia. Então por que a China é o segundo país que mais recebe investimento estrangeiro direto? Na China, o Partido Comunista controla, regula a economia. Teoricamente, o investidor não deveria se sentir inseguro e não investir na China, porque o Brasil, que vem fazendo tudo que o chamado mercado deseja, vem perdendo investimento. Ou seja, nenhum dos argumentos fundamentais para defender a ideia da austeridade como um valor supremo da economia, ele se sustenta a partir de uma análise teórica e de uma análise empírica, seja da realidade brasileira, seja da história do desenvolvimento econômico mundial. E isso pode ser aprofundado sobre vários aspectos, como, por exemplo, é falso a ideia de que necessariamente o investimento público reduz a disponibilidade de crédito para a economia privada. Mas isso é outro assunto que não dá para a gente desenvolver agora. Para concluir, eu quero deixar 3 indicações, como sempre, para aprofundar esse debate sobre a austeridade. O primeiro livro é Austeridade, a História de uma Ideia Perigosa, do economista Mark Blyth, que ele faz um debate histórico desde o começo do capitalismo sobre como a ideia de austeridade, de corte de gastos como elemento intrínseco do crescimento econômico, não se sustenta. É um debate mais teórico, mas que é fundamental para entender as origens dessa ideia e sua não sustentabilidade teórica. O segundo livro, Economia para Poucos, é um livro coletivo que analisa os impactos da austeridade no Brasil a partir do governo Dilma II, né, com o Joaquim Levy, Ministério da Fazenda, depois do governo Temer, e como a austeridade vem impactando na destruição de políticas públicas, na piora das condições de vida do povo trabalhador. E o terceiro livro é o Chutando a Escada, de um famoso economista sul-coreano, que ele faz uma análise histórica das estratégias de desenvolvimento econômico dos países avançados do capitalismo central, e ele mostra que nenhum desses países se desenvolveu seguindo um receituário liberal de ausência de ação do Estado na economia, que é a ideia de que o liberalismo econômico, o laissez-faire, a ideia do deixe o mercado se organizar, deixe o mercado fazer, e que isso é a receita do sucesso econômico, que isso não se sustenta na base da análise histórica.
Então deixo esses 3 livros de dica, recomendo muito a leitura para a gente pensar concretamente outros caminhos para a economia brasileira. Fica essa dica, obrigado e até a próxima.